voltar numa outra realidade, você vai voltar com uma semente de transformação. Então, eu estou muito agradecida a Deus, porque nós não vamos desistir de ministrar essas pessoas. Você também faz parte disso. Se você puder voltar à noite para receber esse pessoal, olha, está muito tremendo, gente. Então, eu estou aqui no altar, tendo esse momento de gratidão a Deus, que Ele continue nos ajudando, nos capacitando, nos aperfeiçoando, nos santificando, para sermos esse instrumento dEle, como alguém um dia foi na nossa vida, né? Os pastores estão lá, a gente vê esse movimento pastoral, esses pastores que, né, deram a vida aqui no altar. Eu estou muito agradecida a Deus. Vamos um aplauso ao Senhor pela vida dos pastores, da equipe, a sua vida, porque eu sei que muitos estão lá, através do seu trabalho na tua célula, suas orações aqui de manhã, isso é muito lindo. E esse recado aqui que eu vou dar, é porque nessa quarta-feira, nós vamos fazer um piloto aqui, uma experiência piloto de um evento feminino de mulheres. Durante a semana, nós temos sempre, há muitos anos, feito os eventos de mulheres aos sábados, pela manhã ou pela tarde. Em função aqui dessa vinda para esse templo grande, a gente achava todo esse arredor um pouco ermo. Então, eu, naquela posição sempre maternal de proteção, falava, não, vamos trazer o evento para de manhã, no sábado ou à tarde, para as mulheres não virem sozinhas. E o Espírito Santo me tocou num evento que eu fui pregar numa outra igreja, fora de São Paulo, numa quarta-feira à noite, e aquele lugar estava lotado de mulheres que trabalham, que têm os mesmos desafios que nós. Cada cidade tem seu desafio, e eu percebi ali que elas, naquele momento, podiam ter deixado seus filhos com os pais, muitas vindo do trabalho, e eu conversei um pouco com as pastoras, falei, gente, vamos trabalhar um evento de mulheres durante a semana, porque no fim de semana a mãe também está com os filhos em casa, o marido quer passear, enfim. Então, a gente vai fazer um pilotinho, vai começar nessa quarta-feira agora. Eu conversando com a pastora Caru, a gente falou, vai ser aquela coisa, sai do trabalho, faz um pit stop na igreja e vai para casa. Quando a gente falou pit stop, eu, orando ao Senhor, falei, né, é isso mesmo, é um lugar de reabastecer. Você está cansado vindo do trabalho, você ia chegar em casa, a mulher abatida, ia chegar em casa já murmurando. Não, aí você passa aqui, a gente compartilha a palavra, todo mundo, todas nós juntas, começando com um momento de comunhão, uma reunião rápida que termine cedo, para você voltar para casa cheio do Espírito Santo. Nesse dia, seu maridão vai cuidar dos filhos, vai te esperar com a louça lavada, vai ter dado, olha, tá vendo? Vai ter dado comida para as crianças, já dado aquela geral na casa, e nós vamos chegar abastecidas. E em cima desse pit stop, vocês estão com o banner aí, surgiu um nome gostoso para esse nosso momento, que é Pink Stop. Vai ser o nosso Pink Stop. Nós vamos parar, né, trazer uma amiga. A gente tem assim, a intenção de compartilhar, às vezes, a leitura de um livro, de ter bastante tempo juntas. Eu amo reuniões que a gente possa falar, que possa compartilhar, que possa trocar ideia. Então, é isso. Eu convido todas as mulheres da igreja, se organizem, dá certo, gente. Os argumentos vêm muitas vezes da nossa mente, né, do nosso coração. Não dá, é tarde, é difícil. Não, a gente vai colocar segurança na rua, iluminação, vai ter comidinha aqui na chegada, e nós esperamos você, e traga uma convidada. Tantas pessoas precisando, nós não podemos nos acomodar, né? Quem está com Jesus está com a vida ganha. Nós já estamos lá com o nosso líder, com a nossa casa, com sabedoria do alto, mas a gente não veio aqui para receber nesse mundo, a gente veio para dar. Então, nós precisamos ter esse posicionamento. Venha às quartas-feiras, traga uma amiga. Eu tenho muitos assim, anseios de Deus, né? Eu sei que vem do coração de Deus, e eu quero, com vocês, formatar esse momento. A pastora Carol está bem animada. Essa quarta-feira vai ser um começo bem gostoso, com coisa bem feminina, bem gostosa, e provavelmente uma vez por mês, ou 2, ou 3, ou 4. Né? Acho que quanto mais pit stop, melhor, não é? Para tomar aquela água, trocar o pneu, dar aquela geral nas emoções. Então, eu convido todas para estarem aqui, amém?
Se organiza, não perde. Já, se o marido está aí do lado, já dá aquele cutucão, fala, ó, segura essa para mim. Se é a mãe, já liga para a mãe, mamãe, rede de apoio, segura a criançada e vai ser uma bênção, tá? Obrigada. E agora com vocês, nosso apóstolo Fábio, cada dia mais magro, porque ele não para, só come salada. Fico com inveja santa. Deus te abençoe, amor. As mulheres que vierem no Pink Stop vão emagrecer. Vai ficar lotado. Graça e paz, igreja do avivamento. Quem está feliz aqui, dê um glória a Deus. Jesus é bom, né? Ele é o motivo de nós estarmos alegres. Estamos com esse culto aqui hoje menos cheio, não é mais vazio, é menos cheio. Porque hoje a gente tem 2 cultos, né? E muita gente já fez a opção de vir à noite para receber os encontristas. Mas você que está aqui, principalmente os que vêm pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Em nome de Jesus, é uma alegria receber vocês. E pode ter certeza que esse não é apenas mais um evento na sua vida, mas é a oportunidade de você ter a sua vida completamente transformada por causa da presença de Deus neste lugar. Há muitos anos atrás, um dia eu estava como você, sentado pela primeira vez aí num banco da igreja, numa cadeira da igreja. E eu nem sabia ao certo o que eu estava fazendo ali. Alguém me levou, uma pessoa que sabia das dificuldades que eu estava vivendo na vida, me convidou para estar pela primeira vez na igreja cristã evangélica. Eu era de família tradicionalmente católica. Então o que eu conhecia de igreja cristã era só a igreja católica. Mas um dia me levaram a uma igreja evangélica e naquele lugar eu me encontrei, né? E eu me lembro que naquela primeira oportunidade que eu tive ali, não podia passar pela minha mente o que estava acontecendo na minha vida. Porque a partir daquele primeiro dia que eu fui a uma igreja e me encontrei e decidi, né, permanecer, porque eu falei, encontrei o meu lugar, encontrei a minha tribo naquele dia, né? Por essa decisão de permanecer ali buscando a Deus, conhecendo mais a Deus, realmente eu passei por um processo de transformação benéfico, uma transformação para melhor na minha vida, que perdura até hoje. Isso já vai quase 30 anos, né? Então quero dizer para você, talvez você não tenha noção, você que está vindo aqui hoje pela primeira vez, não tenha noção do que representa essa oportunidade de conhecer a Jesus Cristo, de abrir o seu coração para Ele, de recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, porque isso vai mudar a sua sorte, isso vai realizar os sonhos todos que talvez tenham sido roubados ou que tenham estado engavetados, né? Às vezes a gente, por não dar certo as coisas na nossa vida, a gente acaba desistindo dos sonhos. Mas o nosso Deus, Ele restaura sonhos, Ele ressuscita sonhos, Ele nos dá sonhos novos. Então, se prepare para crer, para amar a Jesus e sonhar novamente, porque Ele não só vai realizar os sonhos que você não pôde realizar sozinho até aqui, como Ele vai te dar sonhos novos. Se você crê nisso, dê um aplauso aí ao Senhor Jesus. E pode ter certeza que algo grandioso, maravilhoso, Ele tem preparado para você e para o seu futuro, em nome de Jesus. Quem está vindo aqui hoje pela primeira vez, faz só assim para mim, ó. Isso, estou vendo algumas pessoas com a mãozinha levantada ali, aqui. Deixa eu ver lá no fundo. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Quem está feliz aí pela vida dos nossos convidados? Isso. A gente está muito feliz por vocês estarem aqui. Amém? Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. No livro de Provérbios, capítulo 3. Vocês estavam com saudade de mim? Meu Deus, parece que faz um ano que eu estou longe de vocês. Foi só um fim de semana só, né?
mas eu estava viajando e visitando as outras igrejas El Shaddai, nas cidades do Mato Grosso do Sul, né? Então fui a Campo Grande, depois fomos para Dourados, de Dourados fomos para Aquidauana, depois passamos em Sidrolândia e depois de Sidrolândia fomos a uma cidade que chama Carapó, né? E fiquei muito feliz por ver que as igrejas El Shaddai lá estão indo muito bem, igrejas muito bonitas, todas debaixo de um cuidado, um zelo muito grande lá da apóstola Luciene Lima e de discípulos maravilhosos que ela tem enviado para esses lugares aí, em nome de Jesus. Provérbios 3, versículos de 1 a 10, diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, porque será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Senhor, nós te damos graças por esta manhã, por este dia consagrado ao Senhor, que é um dia de adoração ao teu santo e glorioso nome, o nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. A ti, Senhor, damos nesta hora honra, glória, louvor, domínio e majestade, porque tu és Deus sobre todos os deuses. O Senhor é aquele que reina soberanamente, de eternidade a eternidade. E por isso nós nos prostramos diante de ti, nos humilhamos perante a tua face, dizendo: somos o pó da terra, porém tu és a vida, tu és o poder, tu és a glória daqueles que em ti depositam a sua fé. Queremos, meu Deus, te louvar e pedir que nesta hora, através de toda a ministração feita neste altar, o teu Espírito Santo esteja trazendo a nós entendimento, fé e unção, para que possamos viver aquilo que deseja o Senhor, para que possamos desfrutar de toda a bondade e generosidade do Senhor na nossa vida espiritual, emocional e material, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. São aqui, conselhos escritos por um homem sábio e rico chamado Salomão, o escritor do livro de Provérbios, e ele faz uma exortação aqui dizendo para nós não deixarmos, é Deus usando Salomão aqui para falar conosco e dizer que o nosso êxito, o nosso sucesso, o nosso bem-estar, a nossa prosperidade consistem em não nos esquecermos daquilo que o Senhor nos ensinou. Antes ele fala: não te esqueças dos meus ensinos e o seu coração guarde os meus mandamentos. De fato, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, eles são determinados para o nosso bem-estar. A Bíblia diz que tudo que nela foi escrito para o nosso bem foi escrito. Ou seja, essa palavra ela é benéfica, ela é excelente, ela é a vontade de Deus para nós. E aqueles que entenderem esta palavra e decidirem aplicá-la como estilo de vida, esses prosperarão em tudo, eles serão abençoados em tudo. E ele diz mais, ele diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ele começa aqui com uma promessa no versículo 2, ele diz assim: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, vivermos a palavra de Deus aumenta
né, os nossos dias, prolonga os nossos dias sobre a terra. Porque vivermos esta vida com Jesus nos representa vivermos uma vida saudável, uma vida isenta, livre do pecado. E o que a gente sabe que o pecado traz? O pecado traz morte, o pecado traz doenças, o pecado nos faz envelhecermos precocemente, não é? As pessoas que estão aí no mundo sem Jesus, elas estão perdendo noites de sono, elas estão bebendo, elas estão se drogando, elas estão se prostituindo, e tudo isso ameaça a saúde delas. Mas nós não, nós temos, graças a Deus, né, pela presença do Espírito Santo em nós, nós temos uma vida limpa, uma vida santa, saudável, e isso nos protege, isso faz com que anos de vida e paz nos sejam acrescentados, como diz aqui o versículo 2. Depois ele diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. São dois valores de Deus, do caráter de Deus, da essência de Deus, que precisam existir em nós, né? A fidelidade e a benignidade. A fidelidade para que nós sejamos fiéis a Deus, fiéis ao nosso cônjuge, à nossa família, fiéis aos nossos discípulos, fiéis aos nossos líderes. A fidelidade é um traço do caráter de Deus, e todos aqueles que são fiéis a Deus no cumprimento da palavra de Deus, todos aqueles que são fiéis a Deus no sentido de viver em aliança com Ele, vão viver uma vida vertiginosa na direção do êxito, na direção das conquistas, dos milagres, das bênçãos de Deus. E ele diz mais, né? Ele fala a fidelidade, que é aquela coisa de sermos constantes, de sermos fiéis a Deus, de estarmos exercendo a fidelidade no amar a Deus, em buscarmos a santificação, em estarmos na presença de Deus, em servirmos a Deus, em mantermos os princípios de Deus sendo cumpridos. Isso é fidelidade, que é um reflexo da natureza de Deus e até daquilo que Deus faz. Quando você olha o governo de Deus sobre o universo, você vê que existe fidelidade, existe constância. Por exemplo, Deus faz todos os dias o sol nascer, não é? E isso representa vida para nós. Deus permite que as estações do ano se repitam, e isso garante o quê? Que haja chuvas, que haja verão, que haja inverno, que haja primavera. Isso fala de um ciclo de vida que se renova, mas que é constante. Então isso provê o quê para o homem? Vida. Isso provê para o homem alimento. E isso é o quê? A provisão fiel de Deus. Deus não deixa de cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Ele não deixa de nos dar aquilo que Ele, como um pai, entende que é a nossa porção, o nosso suprimento. Amém? Então, esses atributos do nosso Pai espiritual, do nosso Pai celestial, precisam existir em nós. Fidelidade e benignidade. E o que é a benignidade? A benignidade representa uma capacidade vinda do Espírito Santo para nós, para que aprendamos e desenvolvamos prazer em fazer o bem, em beneficiar pessoas, em ajudar quem precisa. Esse dom de sermos benignos, de levarmos a salvação a outros, de orarmos por quem está sofrendo, de socorrermos materialmente quem está precisando, de sermos generosos. Isso tudo representa a essência de Deus em nós, a vida de Deus em nós, e é uma reprodução daquilo que Deus faz, né? Deus é benigno. Ele desejou tanto o nosso bem, que Ele não poupou nem o seu Filho unigênito, Jesus, seu Filho unigênito Jesus, antes o entregou naquela cruz, o ofertou naquela cruz, para que nós pudéssemos... Tem aqui, Maurício, obrigado. Ele o ofertou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, não é? Então, essa benignidade representa nós usarmos a nossa potencialidade material para fazer o bem, ajudar seus familiares, né? Abençoar seus familiares, abençoar um discípulo que está lutando aí para pôr a sua vida em ordem, investindo nele para ele ir ao encontro, né? Poder fazer ofertas, como por exemplo
a oferta para Jerusalém. Quero dar um conselho aqui, não perca essa oportunidade. Essa é a semana final para você que é empresário, você que é profissional liberal, você que é um líder na igreja e que tem alvos, objetivos. Prepare a sua oferta para Jerusalém. A gente está indo semana que vem, a oferta vai ser enviada para lá. É uma oferta feita à Embaixada Cristã de Jerusalém, que é uma organização cristã que abençoa os judeus, que evangeliza os judeus, e é também uma semeadura, é uma expressão de amor feita em direção à descendência de Abraão. E o que a palavra de Deus nos ensina? Que quando eu abençoo, quando eu favoreço a descendência de Abraão, eu sou abençoado pelo Deus de Abraão. Então, semear em Jerusalém significa plantar num território de prosperidade e de riqueza. Amém? E isso vai trazer uma bênção muito grande para a sua vida espiritual, para a sua casa, para os seus negócios e para o seu ministério. Não esqueça que lá é o marco zero, lá é onde tudo começou e onde tudo também vai terminar. Então, não perca essa oportunidade, né? Faça essa semeadura, porque esse é um exercício de fazermos o bem. Fazermos o bem a quem? Ao povo judeu que está disperso pelas nações e que precisa ser repatriado, que precisa voltar para a sua própria terra, de acordo com o que Deus tem feito na história, né? Hoje o povo de Israel está voltando dos 4 cantos da terra para a sua própria terra. E quando a gente faz essa oferta, nós estamos nos alinhando a esta profecia, nós estamos sendo parte da profecia, não é? E isso traz sobre nós realmente a bênção de Deus. Então, que você, líder, discípulo, empresário, homem de negócio, profissional liberal, seja abençoado através dessa semeadura. Fique atento, faça isso essa semana, porque a gente precisa processar o envio desse dinheiro via banco essa semana. Então, se você fizer até quarta, quinta-feira essa oferta, transferindo aqui para uma conta específica que a gente tem disso, vai nos ajudar nesse processo de a viagem não virar uma correria. Porque tem gente que deixa para dar no último dia. A gente vai viajar segunda-feira, então não deixe para o domingo que vem. Faça a sua semeadura essa semana. E aí você vai ver que esse gesto, né, de fidelidade, de benignidade, vai trazer sobre a sua vida uma bênção de prosperidade. E ele fala assim: e acharás, né, escreve-as na tábua do teu coração, e você vai achar graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Então, todo ato nosso de fé, toda atitude de obediência à instrução de Deus nos trará uma bênção. Que bênção é essa? Acharmos graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, as pessoas vão acreditar em você, as pessoas vão confiar em você, as pessoas vão achar graça em você, ou seja, vão te valorizar e vão dizer: esse rapaz é a pessoa que eu preciso para essa posição de liderança, para esse cargo de confiança. Então isso significa Deus nos promovendo, Deus fazendo com que nós sejamos valorizados nos lugares onde estamos. E eu quero profetizar isso. Deus vai fazer com que você ache graça diante dele e diante dos homens. As pessoas te darão valor, as pessoas confiarão em você e te beneficiarão, te colocando em posições de honra, em posições estratégicas, em desejando fazer negócio com você. Quem recebe isso em nome de Jesus? Dá um aplauso aí ao Senhor. Aí ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Ou seja, quando nós chegamos à presença de Deus, nós precisamos deixar um pouco a razão humana, porque o coração do homem é cheio de incredulidade. Muitas vezes ele julga mal as coisas. Como, por exemplo, eu conto sempre que quando eu cheguei à igreja e eu vi o apóstolo da igreja pedindo dinheiro para comprar um canal de televisão, eu não entendia isso. Eu falava: meu Deus, esse homem já tem essa igreja desse tamanho aqui, para que essa megalomania, né? Mas naquela época eu não entendia o quê?
exatamente a vontade de Deus, que é que o Evangelho se esparrame por toda a terra, que o Evangelho alcance o maior número de pessoas. E para isso, meios de comunicação são necessários. E não se tem acesso, nem domínio, nem espaço nos meios de comunicação, se não for através de dinheiro, não é? Por quê? Porque os horários cristãos na TV, eles são comprados por meio de recursos financeiros. Então, eu não entendia isso. Depois, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo entendimento espiritual, maturidade espiritual, e aí eu comecei a entender isso e comecei a praticar o princípio de dizimar, de ofertar, e realmente isso trouxe muitos benefícios para a minha vida, e vai trazer para a sua também. Mas eu precisei o quê? Deixar aquela razão humana, deixar aquele desconforto que eu tinha, nesse momento em que o pastor, o apóstolo, estava falando de dinheiro. Eu gostava de tudo no culto, do louvor, da palavra, da comunhão com os irmãos, de abraçar as pessoas. Mas quando chegava nessa hora, que se estava falando de dinheiro, eu ficava com comichão na cadeira. E pode ser que alguém esteja com comichão aí. Mas que você seja livre desse comichão, para você entender que isso também faz parte de um propósito de Deus, de te abençoar no seu trabalho, em tudo que você puser suas mãos. Amém? No versículo 6 ele diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos. Ou seja, seja grato por tudo. E saiba que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida. Ele vai consertar tudo, Ele vai endireitar tudo, Ele vai botar tudo no seu devido lugar e na sua prioridade correta. Então, confia em Deus. Pode ter certeza que Deus tem o melhor para você. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, entrega o controle da sua vida realmente nas mãos de Deus, pode confiar nele e se afaste daquilo que é mal. Deixe a incredulidade, deixe a avareza, não acredite numa vida de prosperidade misturada com o pecado. Não adianta nada as pessoas virem aqui na igreja, dar culto a Deus, dizimarem, ofertarem e lá fora serem adúlteros, serem pessoas rancorosas, serem pessoas que vivem produzindo contendas, conflitos entre as pessoas, né? Às vezes no seio da própria família. Isso não traz prosperidade, isso não agrada a Deus. Depois ele fala assim, que se nós não formos sábios aos próprios olhos, temermos ao Senhor e nos apartarmos do mal, ou seja, vivermos uma vida de santidade, isso vai trazer saúde para o nosso corpo e refrigério para os nossos ossos. Então, de novo, o Senhor ratifica que servirmos a Deus, andarmos com Deus, vivermos com Deus, nos traz saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. Não há nada melhor do que a gente praticar o que está escrito aqui nessa palavra, queridos. E você pode experimentar, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Se você decidi-la viver, praticar, colocá-la por obra na sua vida, ela vai produzir os resultados que vão te convencer de que ela é verdadeira. Amém? Então, é por isso que no livro de Malaquias o Senhor fala: faça prova de mim, ou seja, experimente me obedecer, experimente fazer aquilo que eu estou ensinando. E aí ele diz, a última parte, que é: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, não existe exegese, não existe interpretação bíblica para esse termo aqui, honra o Senhor com os teus bens. Está falando da consagração da nossa vida material a Deus. Eu honrar a Deus através do meu salário, eu honrar a Deus através do meu carro, quando eu passo na casa de alguém para trazer a pessoa à igreja, dando carona, servindo as pessoas com o que eu tenho, o que eu possuo. Por exemplo, a apóstola Cláudia falou dos pastores, né, que estão lá no encontro ministrando. Ontem eu estava voltando do encontro e eu pensei justamente nisso, né? Como a visão é maravilhosa e como ela nos ensina realmente a fazermos isso aqui, que é honrar o Senhor com a nossa vida, com os nossos bens. Porque todo mundo que vai trabalhar lá no encontro está pagando o encontro, está pagando a gasolina, está pagando o pedágio. Para ir, nós passamos 3 horas na estrada por causa de um congestionamento, por causa de uma obra que estava acontecendo. E na volta teve um acidente onde morreu, infelizmente, um motoqueiro. E aí ficou lá aquele corpo lá estendido no chão.
e tudo parado, né? Outro congestionamento enorme para voltar. Mas todo esse esforço redunda em quê? Em vida, em salvação, em transformação, em benefício para aquelas pessoas e para aquelas famílias que lá estão. Então esse investimento de amor, de tempo, de dinheiro, ele volta para você multiplicado. Tudo que você fizer em favor do Senhor, da obra de Deus e das pessoas, pode ter certeza que vai trazer multiplicação, vai trazer vitória, vai trazer saúde, vai trazer alegria, vai trazer prosperidade, vai trazer riqueza para a sua vida. Quem recebe isso? Dá um aplauso aí ao Senhor. E esse é o princípio do quê? Da honra, onde se nós honrarmos o Senhor com os nossos bens, entregando a Ele primícias, dízimos, ofertas por amor a Deus e à obra de Deus, isso vai redundar também num outro efeito positivo, que é: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Isso aqui era um ensino para o povo de Israel desde os primórdios lá, né? Se você pratica a fidelidade, a benignidade, a honra em direção a Deus, Deus vai abençoar a sua colheita e os seus celeiros vão ficar atulhados. A sua conta bancária vai estar bem cheinha, não é? Deus vai abençoar o fruto do seu trabalho, a sua despensa nunca vai estar vazia, a sua geladeira não vai estar vazia, né? Eu agora lembrei de um fato aqui, de um pastor que vinha aqui dar testemunho, dizendo que antes de entender essas coisas, ele era um homem de Deus, um pastor que cria no Senhor, mas que os resultados materiais na vida dele eram tão ruins, porque ele não tinha a visão da semeadura, da fidelidade, da generosidade nos dízimos, nas ofertas, que a geladeira dele tinha eco. Ele abria a geladeira e dizia assim: não tem feijão, de tão vazia que a geladeira estava, né? E você pode crer, você pode ter realmente a experiência de ter nascido de novo, mas isso não é a garantia de que você vai prosperar. A prosperidade, ela vem na nossa vida, a prosperidade material, quando também essa área material da nossa vida está consagrada a Deus. Quando a gente aprende a honrar o Senhor com os nossos bens, quando a gente aprende a ser fiel, benigno nos dízimos e nas ofertas. Por que sermos benignos nas ofertas? Porque eu entendo que o dinheiro ofertado na igreja vai beneficiar outras pessoas, vai levar o evangelho a outras pessoas, vai fazer com que outras pessoas sejam transformadas e abençoadas também. E ele fala do quê? De abundância. A primícia é a menor de todas as ofertas, que é uma oferta que representa a consagração do primeiro dia de trabalho ao Senhor. E quando as pessoas praticam isso, ofertando isso na vida dos seus sacerdotes, aqui no nosso caso, por exemplo, a gente tem pastores que cuidam das gerações. Então, qual é a nossa recomendação? Qual é o decreto emitido? Que os discípulos da igreja que entendem esse princípio e querem viver isso, semeiem essa semente material na vida dos seus pastores, honrando a eles, honrando a Deus na pessoa deles, honrando o trabalho deles, a unção que está sobre eles, por reconhecerem que são homens de Deus que cuidam de vocês, né? E o que isso produz? Um processo de transbordar. É a menor oferta numericamente, do ponto de vista de valor. O dízimo é 10%, a primícia é 3%, mas essa semente, ela santifica todas as outras e ela representa um processo onde a promessa é transbordar. Ou seja, a partir do momento que eu entendi esse princípio aqui também, comecei a praticá-lo há muitos anos atrás, Deus me tirou apenas do suprimento básico necessário para a minha vida e me levou a uma vida de abundância. Hoje eu posso ajudar outras pessoas, hoje eu posso socorrer quem precisa, hoje eu posso ofertar coisas para as pessoas, né? Então, para minha família, para discípulos, para pessoas que eu quero abençoar. E o mesmo Deus quer fazer com você. Amém? Então, a primícia, para finalizar, ela traz, né, esse conjunto, primícias, dízimos e ofertas, traz o que para a nossa vida? Um processo não só
da medida ser completa, da nossa necessidade, do que precisamos como provisão na vida, mas fala de um transbordar dos celeiros e dos lagares. Você vai ter mais do que você precisa. Você vai poder guardar, você vai poder realizar sonhos não realizados. Você vai poder abençoar, ajudar quem precisa, quem deseja isso para si. Então dê um aplauso aí bem forte ao Senhor. E agora, pratique, porque agora é o seu momento de honrar o Senhor com seus dízimos, primícias, ofertas, e Deus vai te abençoar muito, em nome de Jesus. Todos os discípulos que me entregaram primícias, mandaram para mim esses dias aí, os 12, né? Sejam abençoados, que essa palavra se cumpra na vida de vocês, porque como eu estava viajando, eu não consegui responder todas as sementes plantadas lá, abençoá-las, mas estão abençoadas em nome de Jesus, e que venha se cumprir essa transbordância aqui, não só no sentido material, mas no sentido também espiritual. Marcelo, pega um envelopinho desse para mim aí. Aqui, ó, esse envelope aqui é para lembrar você da oferta para Jerusalém. Se você quiser pegar um envelope desse, leve para casa. E durante essa semana prepare a sua oferta para Jerusalém. Uma oferta com amor, uma oferta com fé. E isso vai te abençoar muito. Em nome de Jesus. Deixa eu levar isso aqui para mim também. Nada pode me parar ou me desanimar. Não tem, tá? Quem começou a boa obra é fiel pra seguro estou em Deus. Sou dele, ele é meu. Nenhum gigante é maior do que a mão de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor, do seu amor. Mas meu Deus, agindo ele quem impedirá? Ninguém pode parar quando ele quer fazer. Tem poder pra vencer, declare isso. Meu Deus, agindo ele quem impedirá? Ninguém pode parar quando ele quer fazer. Tem poder pra vencer. Nada pode me parar ou me desanimar. Quem começou a boa obra é fiel pra uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu farei menção do nome do Senhor, do seu amor. Mas meu Deus, agindo ele quem impedirá? Ninguém pode parar quando ele quer fazer. Tem poder pra vencer. Esse é o meu Deus, agindo ele quem impedirá? Ninguém pode parar quando ele quer fazer. Tem poder pra vencer. Se coloque de pé e declare isso. Meu Deus, agindo ele quem impedirá? Ninguém pode parar quando ele quer fazer. Tem poder pra vencer. Ele tem poder pra vencer. Tem poder pra vencer. Declare. Tem poder pra vencer. Tem poder pra vencer. Meu Deus. Aleluia. Gostei de ver, hein? Glória a Deus. É isso mesmo, nesse momento é um momento de alegria. Por quê? Porque estamos agradando o coração de Deus com o nosso amor, a nossa generosidade e honra, e podemos ter a certeza de que a palavra dele vai se cumprir. A bênção do Senhor, a qual enriquece e não traz consigo dores,
está depositada sobre a sua vida espiritual, sobre a sua família, sobre o seu lar e sobre as obras das suas mãos, tanto no que é trabalho secular quanto no que é ministerial, em nome de Jesus. Que Deus te traga frutificação, que Deus te faça ser próspero na terra dos viventes, em nome de Jesus. Quem recebe aí, dá um aplauso para o Senhor. Em nome de Jesus. Olha, esse povo da El Shaddai é um povo de fé, ó, muito obediente. Olha o que tem de ofertas para Israel aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos a Ti todas essas sementes materiais, te louvando por elas, Pai, porque elas são a Tua provisão nas nossas vidas. O Senhor jamais nos pede algo que não foi o Senhor mesmo quem nos deu. Então, obrigado por esse privilégio que temos de devolver ao Senhor os nossos dízimos e da prosperidade que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Tributarmos ao Senhor honra, fidelidade e benignidade em relação à Tua obra. Queremos, meu Deus, em nome de Jesus, pedir que cada uma dessas sementes seja ricamente abençoada pelo Senhor e multiplicada de forma extraordinária. Oro para que, se as pessoas colocaram aqui sonhos, propósitos, petições, junto desta atitude de fé, o Senhor não só receba a semente plantada, para multiplicá-la, para devolvê-la através de uma colheita material, mas que cada pedido, que cada intenção e sonho colocado aqui em fé diante de Ti, possa se realizar em nome de Jesus. Isso redunde em edificação da fé, isso se transforme, Pai, em testemunho da glória do Teu santíssimo nome, em nome de Jesus. Que todos recebam, Senhor, os Seus milagres, que todos estejam desfrutando da fidelidade do Senhor no cumprimento da Sua palavra, e todos recebam assim as Tuas bênçãos em plenitude, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Queria que agora você abrisse sua Bíblia no livro de... Conseguiram colocar o Pix aí? O pessoal começou a pedir o Pix desse endereço específico da oferta para Jerusalém. Se for possível colocar no telão, mandei aí no ISTEC para vocês. Esse Pix está aí. É uma chave Pix que está escrito IES12 ofertasisrael@gmail.com. Amém? Para quem é novo aqui, já há muitos anos, desde 1999, todos os anos, nós subimos a Jerusalém, nós levamos uma caravana para Jerusalém, e junto dessa caravana, a gente faz ofertas para a Embaixada Cristã de Jerusalém, na Festa dos Tabernáculos. Vamos lá celebrar a Festa dos Tabernáculos. Esse ano estamos indo também com uma caravana, e sempre levamos essa oferta de amor, que tem trazido sobre a vida do nosso ministério prosperidade. Amém? E a gente precisa ensinar isso sempre para todos que chegam. Todos acharam aí Isaías, nem falei ainda o endereço, né? Não tem como achar. Isaías 51. Isso. Olha, ó que bonito, ó. Fizeram até um banner. Oferta para a Embaixada Cristã Internacional de Jerusalém. IES12 ofertasisrael@gmail.com. Essa é a chave Pix. Fotografe isso aí, plante a sua semente nessa semana, e pode ter certeza que o Deus de Abraão não mente jamais. Amém? Uma palavra muito linda, que eu tenho agora só 40 minutos para ministrar, mas vai ser uma bênção. É uma palavra que fala sobre o propósito de Deus conosco em nos restaurar. Amém? Eu vou fazer um pedido. Estou vendo muita gente em pé lá atrás. Eu sei que tem a questão dos bebês, das crianças, mas eu queria pedir que os papais que ficassem lá não ficassem conversando, porque se houver conversa lá no fundo, o que acontece? Parece que não, né? Pelo tempo ser muito grande, parece que essa conversa ela some, ela se dissipa, mas na verdade toda essa conversa gera um ruído, um perfume acústico que acaba atrapalhando as pessoas de ouvir o principal, que é a palavra de Deus nesse momento.
e também quem está lá no fundo, se conversar, não vai ouvir o que está sendo ministrado e que é para todos. Então peço, por favor, não fiquem agora conversando aí no fundo, ok? Se você quiser conversar, fica ali no hall, ali, tranquilo com as crianças, não tem problema nenhum. A igreja é bem grande, tem bastante espaço, dá para fazer isso. Mas aqui na nave, por favor, não converse. Obrigado. Isaías 51 diz assim: ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito, como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Ouvi-me vós, os que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Aquele que fez o caminho do fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Eu, o Senhor, sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que não passa de erva? Até aqui nos basta este texto. Queridos, esta palavra aqui, escrita pelo profeta Isaías, pouco mais de 700 anos antes da passagem de Jesus Cristo pela terra, ela fala de Jesus, e ela fala não só de Jesus, mas do propósito da vinda de Jesus à terra. O que se direciona a nós nesse dia, nessa manhã, onde essa palavra está sendo ministrada para nós, porque ela é uma promessa de restauração para a nossa vida espiritual, para a nossa família e também para a nossa nação. Eu acho que os dias em que estamos vivendo, para todo cristão cheio do Espírito Santo, para todo homem e mulher de Deus que tem discernimento, são dias de afronta, onde os homens estão fazendo coisas terríveis, subvertendo a justiça, sendo pessoas más que pervertem o direito, que estão oprimindo, que estão julgando desonestamente, colocando em voga, em prática, não só
desobedecendo, né, as leis do país, mas fazendo se cumprir uma justiça própria. Isso não diz respeito só aos que julgam, mas àqueles que legislam também, né? Muitas leis são leis criadas em benefício próprio. Muitos julgamentos são julgamentos que favorecem um sistema de manutenção do poder, de benefícios pessoais para aqueles que estão no poder. E isso tudo são coisas que nós estamos vendo e pensamos, até onde vai isso, né? Qual o fim dessas coisas? Isso nos traz indignação e também nos traz uma sensação humana de impotência. Mas essa palavra aqui, ela é resposta para tudo isso. Não só para os nossos desafios pessoais, mas pelos problemas, as situações que você esteja vivendo como família, né? Dentro dos seus relacionamentos, dentro do seu próprio lar. E também uma visão profética para aquilo que nós, como uma nação cristã, uma nação evangélica, dentro do Brasil, podemos fazer e devemos fazer. Amém? Então, eu vou discorrer sobre isso. E, na verdade, esse aqui é um momento onde o profeta Isaías está sendo usado por Deus para também falar do futuro que estava preparado para o povo de Israel, no momento em que eles estavam em opressão, no momento em que eles estavam também vivendo o cerco de inimigos que queriam de todas as maneiras destruir aquela nação, oprimir e roubar aquela nação. Então ele diz assim: ouvi-me vós os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão vosso pai e para Sara, que vos deu a luz, porque ele era único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Quando o Senhor está fazendo esse apelo para o passado aqui, dizendo, olhai para Abraão e para Sara, Ele está falando, considere a história. E a Bíblia é um livro de história com H e de história, né? De história com H no sentido de que existe um relato histórico que define muito bem o relacionamento entre Deus e os homens, onde em todo o tempo Deus quis beneficiar a humanidade através da nação de Israel, fazendo com que por meio da nação de Israel a fé chegasse ao coração de todos os povos, e todos os povos por meio da fé pudessem conhecer ao Deus vivo, ao Deus que se apresentou primeiramente a Abraão. Mas ele, quando fala olhar para Abraão e para Sara, que vos deu a luz, né, ele está dizendo assim, olhe para este passado, contemple esta história com H, onde eu fiz uma aliança com meu servo Abraão, da qual todos vocês são herdeiros. E uma aliança feita por Deus, jamais ela deixa de se cumprir. Se quem estiver na ponta, se quem for a outra parte da aliança, guardar a aliança também. Então entenda uma coisa, Deus fez uma aliança conosco por meio de Abraão. Deus fez uma aliança conosco por meio de Jesus Cristo, descendente de Abraão, do qual nós somos também herdeiros e com ele co-herdeiros de todas as bênçãos que ele conquistou para nós na cruz. E se nós, como povo de Deus, como igreja, fizermos a parte que nos cabe, que é a de confiarmos em Deus, crermos em Deus, nos mantermos na aliança da santidade com Deus e clamarmos a Deus, Deus virá em nosso socorro e essa aliança não deixará de se cumprir. Deus não só nos atrairá, Ele não só atrairá as vidas, as famílias, os povos, as nações para si, porque esse é o projeto dele desde o início, fazer com que todas as nações sejam abençoadas, salvas através de Jesus Cristo, mas Ele as abençoará e Ele as multiplicará, fazendo com que a terra se encha da glória de Deus, fazendo com que a terra seja transformada pelo derramar do Espírito Santo. Hoje, quando nós olhamos para o futuro, parece ser um futuro negro, porque parece que o pecado se multiplica, o homem está cada dia mais insensível, perverso e mau, existe um sistema que quer oprimir, que quer controlar a humanidade, mas Deus não está indiferente a tudo isso. Deus continua no seu trono, exercendo soberania, reinando acima de tudo e acima de todos, e Ele é um Deus que odeia a opressão, mas ama a liberdade. Então Ele vai quebrar sobre nós, sobre você, sobre a sua família,
sobre os seus queridos. Ele vai quebrar sobre a nossa nação e sobre as nações da terra todo jugo opressor das trevas. Quem crê nisso? Dá um aplauso aí ao Senhor. Ele chama a si as pessoas, ele chama a si as famílias da terra, ele chama a si os povos, ele as abençoa por meio da fé em Jesus Cristo e ele as multiplica, porque somos chamados também para estarmos debaixo de um manto de crescimento e de multiplicação. Amém? Essa também é a nossa história. Desde quando a igreja começou, ela começou com 30 pessoas. E hoje nós somos já milhares de pessoas distribuídas nas muitas igrejas que estão por aí. E quando a gente vai visitar essas igrejas e ver quantos discípulos estão ali, jovens, compartilhando dessa visão tão linda de crescimento e de multiplicação, nós pensamos assim, meu Deus, isso não vai parar mais, e isso vai crescer e vai se multiplicar extraordinariamente, porque um avivamento está vindo sobre a terra, queridos. Quando a gente vai, por exemplo, a um congresso estadual e vê lá os milagres acontecendo, as curas, as coisas sobrenaturais acontecendo ali diante dos nossos olhos, como a gente pôde ver nesse último estadual, isso fala desse agir crescente do Espírito Santo sobre a vida da igreja, para que ela se santifique, para que ela creia no poder de Deus e para que ela experimente o poder de Deus, que vai trazer a bênção, que vai trazer a restauração, que vai trazer a multiplicação. Então nós precisamos valorizar muito isso. Se os tempos são maus, se os tempos são difíceis, esse é o tempo em que mais nós precisamos trabalhar nossa fé, orarmos, buscarmos a Deus, termos compromisso com Deus, porque essa é a salvação para todos nós. Isso é o que vai garantir que nós sejamos libertos de um governo injusto, de leis que vão afetar nossa vida, nossas crianças, nossa família. Está aí, ó, igreja, desperta. Aqui a palavra está falando, desperta, desperta, acorda. Leis estão sendo votadas para que o aborto se torne uma prática comum, que sangue de inocentes seja derramado. Isso representa o quê? Maldição para a nação, maldição sobre as famílias, não é? E isso afeta a todos nós. Então, nós precisamos não nos desesperar, mas nós precisamos ocupar nossa posição e fortalecermos a nossa fé, sairmos de um estilo de vida espiritual, social, de domingo eu vou à igreja. Não, eu vou domingo à igreja, eu vou prestar lá o meu culto a Deus, mas eu quero me encher do Espírito Santo, eu quero me santificar, eu quero fechar todas as brechas na minha vida, eu quero compreender cada vez mais a palavra de Deus para colocá-la em prática na minha vida. Eu quero viver experiências positivas com Deus e eu quero ser governado pelo Espírito Santo. Amém? Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. É isso que nós precisamos pedir para Deus. Senhor, me usa, me capacita a fazer o que te agrada. E isso representará o quê? O chamamento de muitos, a bênção de Deus sobre muitos e a multiplicação do Senhor em nós e através de nós. Ou seja, aquelas pessoas que hoje estão lá no encontro, elas foram chamadas por Jesus, elas estão sendo abençoadas por Deus, porque a palavra de Deus está penetrando o espírito delas, a mente delas está sendo renovada, a alma delas está sendo curada, e elas serão instrumentos de salvação para os seus familiares e para muitos que ainda virão depois delas. A mesma coisa acontece conosco. Então, que o Senhor te dê essa visão espiritual de o que representa você ser um cristão, você fazer parte da igreja, e qual é a nossa missão diante das coisas todas que nós estamos vendo acontecerem ao nosso redor e estamos vivendo na nossa própria nação. E uma coisa confortadora, né? O título que eu tenho na minha Bíblia aqui, isso não é comum para todas as Bíblias, mas o subtítulo que eu tenho aqui é Palavra de Conforto para Sião. Então quero dizer para você, você veio aqui hoje para receber de Jesus uma palavra de conforto. Amém? Ou seja, uma palavra de esperança, porque as notícias são muito ruins e a nossa alma muitas vezes fica angustiada, oprimida. Meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha família nesse país? O que vai ser de nós, né?
enquanto povo, enquanto nação. O que vai ser desse mundo com tanta maldade, tanta calamidade, tanto terremoto, tanta fenômenos naturais que estão acontecendo ao redor do mundo, aí matando milhares de pessoas subitamente, repentinamente, pandemias. São todos sinais da vinda de Cristo. São todos sinais dados por Deus, permitidos por Deus aos povos, para que eles se arrependam, para que eles se acheguem ao Deus vivo e verdadeiro, e para que eles possam desfrutar da restauração que Deus quer fazer, porque o Senhor é um Deus de piedade. Ele é um Deus de amor e misericórdia. Amém? Muitas vezes quando nós vemos Deus executando juízo sobre pessoas, sobre povos, a gente pode se lembrar daquele Deus que parecia que estava bravo lá no Velho Testamento, né? E aqui hoje a gente está ministrando uma palavra do Velho Testamento. Mas o nosso Deus, em todo o tempo, Ele sempre foi misericordioso e bom, paciente com o homem, esperando, dando oportunidades, muitas chances do homem se arrepender. Mas o homem muitas vezes com seu coração endurecido, teimoso, obstinado, rebelde, não se arrepende. E dessa forma sofre juízo. Quando Deus executa o juízo, é porque Ele já tentou a misericórdia inúmeras vezes e não teve sucesso, porque o coração do homem continuou incrédulo, endurecido, maldoso, né? Perverso. E aí não tem mais o que fazer. Chega a hora em que o cálice da ira de Deus transborda e o juízo vem sobre os perversos e maus. Amém? Então, olha que palavra tremenda. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará do seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Preste atenção nisso. Porque o Senhor tem piedade de você, Ele vai ter piedade de todas as áreas assoladas e destruídas na sua vida. Quem recebe isso? Quem pode dar um aplauso a Jesus? Por isso, não tem áreas da sua vida que precisam de restauração, que estão assoladas, que foram destruídas por uma vida sem Deus, por uma vida no pecado? Porque nós estamos diante desse Deus vivo, misericordioso e piedoso. Ele está te falando hoje: eu vou cuidar de tudo para colocar todas as áreas da sua vida em ordem, de acordo com a minha vontade, a qual é boa, perfeita e agradável. Eu estou trabalhando na sua vida espiritual, estou trabalhando na sua alma, eu estou trabalhando nos seus relacionamentos, eu estou trabalhando no coração da sua família, dos seus filhos, eu estou trabalhando na sua vida financeira, estou trabalhando no seu chamado espiritual, na sua vida espiritual, para que você compreenda a minha palavra, viva a minha palavra, e dessa forma possa ser feliz, possa ser pleno, possa viver a restauração que glorifica o meu nome. Entenda uma coisa: você ferido, você oprimido, você cativo, endividado, destruído, envergonhado, isso não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é o seu testemunho. Por que a gente chama pessoas aqui no altar para dar testemunho das curas, dos milagres, das restaurações financeiras ou familiares que vêm? Porque é isso que glorifica Jesus. Isso que ratifica que a promessa dele se cumpre sempre. Mas o que é que faz com que as promessas se cumpram, com que os milagres aconteçam? A nossa fé. Então, é o que eu falei, nesses dias maus, saiba que a coisa mais importante que você pode fazer por você mesmo, pela sua família, por todos aqueles que você ama, é fortalecer a sua fé. É buscar Deus, é levar Deus a sério. É se entregar a Ele e ao seu propósito, porque isso vai fazer com que milagres aconteçam e você seja não só guardado de todo o mal que está no mundo aí fora, mas também você viva uma restauração sobrenatural. Se as nações estão sendo destruídas, se as famílias estão sendo destruídas, se a personalidade, a identidade do homem está sendo atacada e destruída pelo diabo, nós estamos debaixo de um franco processo de restauração e de reconstrução da nossa identidade espiritual como filhos de Deus, como amados do Senhor, como um povo chamado para ser feliz. Quem pode dar um aplauso aí ao Senhor Jesus? Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela.
Porque o Senhor tem piedade de você, Ele terá piedade de todas as áreas que foram destruídas na sua vida. E Ele vai restaurá-las, Ele vai reconstruí-las, não só porque Ele te ama, mas porque através dessa restauração, dessa restituição, o nome dEle vai ser glorificado. Você recebe isso? Então diga obrigado, Jesus. E Ele faz isso de uma forma linda, poética, né? Gente, eu abraço minha Bíblia, eu beijo minha Bíblia, porque a Bíblia é uma poesia. A Bíblia é linda demais. Fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Eu e a apóstola Cláudia, nós fizemos agora no dia 14 de setembro passado, 27 anos de casado. E essa área, essa fase do ano, esse mês de setembro, essa chegada da primavera, é um momento profético na minha vida. Eu me alegro muito, primeiro porque é a celebração, né, desse momento de restauração na minha vida, onde depois de ter perdido um casamento, de uma forma tão dolorosa, porque minha esposa foi embora com meu melhor amigo, perdi tudo. Os que já fazem parte da igreja conhecem bem essa história, mas os que estão aqui hoje pela primeira vez não sabem. Antes de Jesus eu perdi meu primeiro casamento, minha esposa se envolveu com meu melhor amigo, meu sócio, e num dia só eu perdi a esposa, a família, que era minha esposa e minha filha de 6 anos, o meu melhor amigo, o meu sócio, a empresa que nós tínhamos construído juntos, tudo se foi. E eu entrei num deserto de 5 anos, onde eu fiquei só. E eu, graças a Deus, não entrei nesse deserto sozinho, eu entrei nesse deserto levado, né, conduzido pelo Espírito Santo, porque eu já tinha recebido Jesus. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, são os momentos onde Deus se apresenta para nos estender a mão. Os momentos de dor, os momentos de aflição na sua vida, pode ter certeza que é os momentos em que Deus mais estará perto de você, falará com você, te consolará, te fortalecerá para que você vença isso. E eu fiquei ali, né, com Jesus, na igreja, buscando a Deus, esperando em Deus. E quando chegou setembro, essa época que a gente está vivendo agora, Deus restaurou minha vida, me reconstruindo minha família, através do casamento com a apóstola Cláudia, né? E Deus deu uma palavra, né, que era inclusive escrita no nosso convite de casamento, que dizia: passou o inverno e se foi, chegou a primavera, chegou o tempo de aparecerem as flores no campo e de cantarem os pássaros. Então isso fala do quê? De que podemos passar por desertos, podemos passar por dias difíceis, sombrios, de solidão, de tristeza, de destruição na nossa vida. Eu perdi um lar, eu perdi uma família, eu me separei de pessoas a quem eu amava, eu fui separado de pessoas a quem eu amava. Mas quando nós passamos por isso, apegados a Deus, acreditando que Ele é a nossa restauração, esse tempo se transforma num tempo de fortalecimento, de preparação, para cumprirmos um propósito, porque esses 5 anos de deserto foi a minha escola de profetas, foi o meu treinamento para ser pastor e apóstolo. Foi nesses 5 anos difíceis, dolorosos da minha vida, em que eu mais li a Bíblia, que eu mais conheci o Senhor. E foram nesses 5 anos que Deus preparou essa pessoa que hoje eu sou espiritualmente. Então eu louvo a Deus até por esses anos de dor, de tristeza e de sofrimento. Pelo propósito, passaria tudo de novo, né? Se preciso fosse, viveria aquela dor, aquele sofrimento, aquela solidão, tudo novamente, para poder ver depois o resultado. Porque o resultado não é só a minha vida, o meu casamento, o meu lar restaurado, uma primavera espiritual dando flores e frutos. Não. Essa minha restauração redundou na restauração de milhares de pessoas, na salvação de muitas outras pessoas. E como nós adoramos ao mesmo Deus, a mesma restauração que Deus fez na vida do povo de Israel, a mesma restauração descrita aqui para aquele povo que é a descendência de Abraão, a mesma restauração que Deus fez na minha vida, Ele está fazendo na sua. Você crê nisso? Então dá um aplauso aí bem forte a Ele. E Ele é o que tem o poder de transformar a nossa tristeza em alegria. Então, não desanime, não desfaleça na sua fé,
Não murmure, dizendo está demorando muito, porque às vezes a gente cai nesse erro, nessa tentação. Não, aguente firme, permaneça no Senhor, se entregue cada vez mais a Ele, se comprometa com Deus. Por quê? Porque a restauração é certa. A restituição não é só uma promessa, é uma certeza para o seu futuro. Nas áreas onde mais você está humilhado, sofrendo, sendo envergonhado, se sente derrotado, é nessa área que o Senhor vai te dar as maiores vitórias. Essa área é a área que vai virar o teu testemunho. Você crê nisso? Então dá um aplauso aí ao Senhor. Versículo 3: Ele fará o seu deserto se transformar em Éden. A sua solidão será como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão na sua vida. Ações de graças, porque você vai ficar muito agradecido. Vai ter o seu coração cheio de alegria e gratidão a Deus. E haverá também som de música, celebração, louvor a Deus pelos grandes feitos dele na sua vida. Você crê nisso? Dê aí um aplauso ao Senhor. Mas existe aqui uma instrução. Ele diz: atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Então preste atenção. Lá fora, a lei está sendo subvertida. A lei existe, mas ela não é cumprida, ela não é praticada. Porém, para nós existe uma lei. A lei do Senhor, a palavra do Senhor. E essa aqui não deixará de ser cumprida jamais. Por isso, nós precisamos ouvir a Deus. Que o Senhor abra os seus ouvidos espirituais. E você ouça a voz de Deus nesses dias. Você ouça o Espírito Santo te instruindo. E tenha da parte dele um coração sensível para obedecer, para colocar em prática as instruções de Deus, que sempre serão matéria-prima para que essa restauração prometida aconteça. Eu não quero me ufanar de nada aqui, mas eu quero dizer, se eu vivi uma restauração completa, e se eu me transformei num instrumento de restauração, é porque eu entendi que eu precisava crer e obedecer, e perseverar, e continuar, mesmo nos momentos onde as coisas eram difíceis. Queridos, para o Ministério El Shaddai ser o que ele é hoje, foi a custa de muita luta, não só para mim, mas para a apóstola Cláudia também. Muitas dificuldades, muitas dores, muitas lágrimas, muitas coisas que deram certo, mas também muitas coisas que não deram certo. E às vezes a gente não percebe as coisas que estão dando certo e a gente se pauta ou fica com os olhos postos naquelas que não estão dando certo, para que isso nos desanime. Isso é tentação. Isso é ação maligna na sua vida para querer te roubar a promessa final, que é uma restauração completa. Quando a gente fala dessa restauração aqui em termos bíblicos, proféticos, históricos, a gente consegue ver uma coisa maravilhosa, que é essa promessa cumprida hoje, porque essa promessa aqui fala do povo de Israel. E quando nós vamos lá, como a gente vai daqui uns dias, segunda-feira que vem nós estamos, se Deus permitir, voando para Jerusalém. A gente chega lá e a gente vê essa promessa aqui cumprida. Aquele povo que ficou desterrado, aquele povo que ficou espalhado pelo mundo inteiro, muitos sofrendo, com as famílias dilaceradas, por causa das muitas invasões, das guerras, das perseguições que sofreram, hoje estão lá como uma nação restaurada, como famílias que brincam nas praças, crianças correndo nas ruas. Israel hoje é uma nação que vive em paz e vive feliz. Amém? Continua debaixo da ira dos povos, continua sendo uma nação desprezada e odiada por muitos, mas ela é a nação que tem a promessa de Deus. E você precisa entender isso dentro da sua identidade espiritual. Sabe por quê? Porque nós somos descendentes de Abraão. Somos descendentes de Abraão de forma espiritual. A palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 3, ela diz: e se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão pela fé e herdeiros da promessa. Então tudo que Deus fez na vida de Abraão, Ele vai fazer na minha e na sua,
se formos de Cristo, se permanecermos em Cristo, se nutrirmos a nossa comunhão com Deus e cuidarmos de aplicarmos adequadamente a palavra de Deus na nossa vida, guardando os mandamentos. Então, por mais dificuldades que existam, fortaleça a sua fé, fortaleça o seu relacionamento com Deus. Tome a palavra de Deus como propósito de vida, como estilo de vida, e aquilo que a palavra de Deus te manda fazer, faça. Porque você não se arrependerá disso. Você vai ver que regozijo e alegria serão o seu relatório final. Quem recebe isso para si? Dá um aplauso aí ao Senhor. Ele diz: atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como a luz para os povos. Então, se existem lá fora homens praticando o mal, a opressão e a injustiça, Deus está dizendo: no fim eu vou estabelecer o direito como luz para todos os povos. Todas as nações vão receber o meu evangelho, e o meu evangelho, vivo dentro do coração de todas as nações, vai quebrar sobre elas o jugo das falsas religiões, dos falsos deuses, dos deuses opressores, dos sistemas malignos que querem oprimir os povos. Amém? Muitos perecerão. Ele diz assim: perto está a minha justiça, parece a minha salvação. Os meus braços dominarão os povos, as terras do mar aguardam, e no meu braço esperam. Mas a terra, ela ficará enrugada como um vestido, os céus desaparecerão, e a terra envelhecerá como um vestido, seus moradores morrerão como mosquitos. Olha isso aqui. Ou seja, os homens perversos e maus hoje, eles estão fazendo tudo de errado, tudo de ruim, e acham que não haverá juízo para eles, que o Senhor, Ele não existe e está alheio a todo o mal que se faz debaixo dos céus. Mas o juízo de Deus num determinado momento vem. E isso fala, quando a gente vê aqui, os seus moradores morrerão como um mosquito, é o juízo de Deus para todos aqueles que hoje mantêm o seu coração na incredulidade, na rebeldia, na idolatria, na perseverança em fazer o mal. O que o Senhor está dizendo para nós hoje? Vocês são aqueles que foram destinados para viverem a minha justiça. Então, ainda que os moradores da terra morram como mosquitos, a minha misericórdia, a minha justiça vai perdurar para todos os que confiam em mim. Amém? A minha justiça, ela não será anulada, é o final do versículo 6. E ele diz: ouvi-me vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Ou seja, quando olhamos aí para fora, ficamos preocupados, angustiados, por vermos a maldade, a perversidade, a opressão que vem por meio de homens que não temem a Deus. Mas não devemos nos angustiar, devemos ter a certeza de que temos um Deus que pleiteia a nossa causa, que peleja por nós, que é não só o nosso advogado, mas é também aquele que é o supremo juiz, e ele julgará favoravelmente a favor daqueles que nele confiam. Amém? A sua vida está guardada, protegida debaixo do poder do sangue da aliança. Deus tem uma aliança com você e Ele não vai permitir que essa aliança seja desfeita por nada, nem por ninguém. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar à tua terra, porque você é o povo escolhido do Senhor. Quem recebe isso? Dá um aplauso aí ao Senhor. Mas, para finalizar aqui, ele fala algo importante aqui no versículo 9. Ele diz assim: desperta, desperta, arma-te de força, braço do Senhor. Quem é o braço do Senhor na terra? A igreja, diga comigo, a igreja. Então ele está falando: desperta do sono. Não fica assim atônito com tudo que de mal está acontecendo, porque nós temos defesa contra isso. Nós temos poder para mudar isso. E qual é a nossa força? A nossa força é a oração. Todas as vezes em que o povo de Deus na história, falei que a Bíblia é um livro de história, com H e história, né? Porque ele tange o passado, mas também tange o presente.
Todas as vezes em que na história o povo de Deus esteve oprimido, o povo de Deus esteve escravizado por algo ou por alguém, o recurso deste povo foi clamar ao Senhor. E o Senhor nunca deixou de ouvir o clamor do seu povo. Então o que a igreja tem que fazer nesses dias é se ater à voz do Espírito, ouvir a palavra de Deus, colocá-la por obra na sua vida, levar Deus a sério, praticar a palavra mesmo, ser um cristão social, um crente social que vai lá na igreja domingo bater cartão. Não, seja uma pessoa comprometida com a santidade, comprometida com a obra de Deus na terra. Um cristão radical que sabe sim deixar de lado o pecado, o mundo, o mal, e que se apega às coisas boas, às coisas de Deus que são benéficas para todos. E essa igreja, revestida de autoridade, porque ela pratica a palavra de Deus, ela terá o respaldo de Deus também quando ela clamar. Então quando ele fala aqui, desperta, desperta-te, arma-te de força, braço do Senhor, ele está dizendo assim, clama ao Deus que continua sendo o mesmo, que no passado fez coisas para libertar o seu povo. Olha o que deve ser o nosso clamor. Senhor, versículo 9, parte B, não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? O que é esse monstro marinho aqui? Não é uma serpente de 7 cabeças. O monstro marinho é o mar, que foi cortado no meio, para que o povo passasse em liberdade. Então muitas vezes o sistema está como este mar que vem nos sufocar, nos oprimir, nos limitar. Mas Deus tem uma maneira de abrir o caminho para que os santos passem, para que os remidos atravessem essas dificuldades. Amém? Então nós devemos clamar e pedir uma intervenção divina. Senhor, vem libertar o Brasil. Senhor, vem restabelecer a justiça na nossa nação. Vem livrar as nossas crianças daqueles que querem matá-las no ventre das suas mães. Vem livrar as nossas crianças da ideologia de gênero. Vem livrar as nossas famílias de toda a malignidade que vem através da mentira, da fake news, das coisas que a internet quer inculcar na vida das pessoas. E a mídia secular, a grande mídia, quer trazer como verdade, que na verdade é uma mentira para nós, porque nós conhecemos a verdadeira lei, a verdadeira verdade, que é essa palavra aqui. Então, esse deve ser o nosso clamor. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, aquele que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. Regozijo e alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Você pode tomar essa palavra como palavra profética para você, como promessa para você nesses dias. Ainda que a escuridão cubra os povos, na sua vida resplandece a luz do Senhor. Na sua vida o Senhor fará a diferença, e te fará livre, te fará saudável, e te fará protegido, e te fará próspero, e te fará vitorioso sobre toda a treva e sobre todo o mal, em nome de Jesus. Quem recebe isso? Dá um aplauso aí ao Senhor. E você vai ser livre da dor e do gemido, porque o Senhor vai coroar a sua cabeça com uma coroa de alegria. Versículo 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem é o nosso consolador? O Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Ele é o nosso consolador. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? O que Deus está falando hoje para nós, para a igreja? Que Deus vai remover tropeços do seu caminho, pessoas que te oprimem, pessoas que te odeiam, pessoas que trabalham pelo seu mal. O Senhor tratará com elas. O Senhor fará com que elas sejam passado na sua vida. E num determinado ponto, essa pessoa que hoje te faz o mal, poderá se transformar em alguém que te faça o bem. E se ela persistir em fazer o mal, essa pessoa deixará de existir.
essa pessoa não terá mais relacionamento com você, ela não estará mais na história da sua vida. Eu já vivi esse tipo de coisa. Amém? O Senhor é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador e o nosso Libertador. Então nós devemos confiar nele, amá-lo, colocá-lo num lugar de honra na nossa vida, guardarmos os seus mandamentos, obedecermos a sua palavra, porque fazendo isso, teremos sempre o respaldo de Deus quando clamarmos, e Ele nunca deixará de vir ser o nosso socorro. Ele é sempre aquele que nos consolida, Ele é sempre aquele que nos consola, Ele é sempre aquele que nos dá vitória sobre todo o mal, em nome de Jesus. Esse cenário que a gente vê na nação hoje, que parece uma coisa nebulosa, intransponível, impossível de ser mudada, nada disso está alheio diante dos olhos de Deus, porque o Senhor vê tudo que se passa na terra, e Ele mesmo tomará a nossa causa, por causa da aliança que Ele tem conosco. Ele vai libertar os que estão cativos, Ele vai quebrar todo jugo opressor, Ele vai fazer de nós, o povo santo de Deus, nessa nação, um povo livre, um povo próspero, um povo abençoado e feliz, em nome de Jesus. Quem recebe isso, quem concorda com essa palavra, dá um aplauso aí a Jesus. E eu quero oferecer às pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez a oportunidade de entrarem nessa aliança com Deus. De que forma? Por meio de uma oração, onde você convide Jesus para ser o Senhor absoluto da sua vida. Esse é o primeiro passo, para que toda essa promessa de restauração e de transformação aconteça. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, quando nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou de entre os mortos, Jesus vem, perdoa os nossos pecados e nos dá vida novamente ao nosso espírito. Ele nos religa a Ele, Ele nos conecta espiritualmente novamente com Ele. E nesse momento, as promessas de Deus para nós todas são ativadas. No primeiro dia em que eu entrei numa igreja, e eu recebi Jesus como Senhor da minha vida, a partir daquele momento, parou o processo de destruição e começou um processo de restauração. E a mesma coisa vai acontecer com quem abra hoje o seu coração para receber Jesus como Senhor da sua vida. Então, se você quer isso, se você dirigiu a sua vida até agora, até aqui, e não está satisfeito com os resultados, mas você quer a restauração, a restituição, a edificação, se você quer coisas novas na sua vida, tudo isso está em Jesus Cristo. E se você receber Jesus no seu coração, essas coisas vão começar a acontecer. Para isso, eu vou te convidar para fazer junto comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero te agradecer por nesta manhã ouvir a tua palavra, que traz ao meu espírito esperança e fé. Fé de que existe um Deus vivo e soberano, que ama a minha vida e que quer ser não só o meu Salvador, mas também o Senhor da minha vida e do meu futuro. Hoje eu reconheço que preciso, Senhor Jesus, deste teu governo para a minha vida futura. E hoje eu te recebo, Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador da minha vida. Eu te peço, querido Senhor Jesus, que o Senhor perdoe todos os meus pecados e retire de sobre a minha vida todo o peso trazido pelo pecado. Que hoje o teu Espírito Santo governe a minha vida e traga para dentro de mim a fé e a paz que excedem a todo entendimento. Escreve também, Senhor, neste dia, o meu nome no livro da vida eterna. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu queria pedir que quem fez essa oração pela primeira vez, desejando receber Jesus no seu coração, ficasse de pé onde está agora, para eu poder orar por você.
Você fez essa oração dizendo: eu quero Jesus governando a minha vida. Eu quero essa restauração toda prometida aqui acontecendo na minha vida. Tem alguém aí? Deixa eu ver atrás dos câmeras. Se tem alguém, fica de pé. Ah, lá no canto, glória a Deus. Tem mais? Ó, não fica com vergonha, tá? De ficar de pé, de dizer que você está abrindo o coração para Cristo. Aonde mais? Aqui do lado também tem mais gente. Glória a Deus. Então vamos orar por essas pessoas e agradecer ao Senhor, né? Porque talvez elas estejam vivendo momentos difíceis na vida, mas o Senhor está dizendo para elas hoje: a partir desse dia, eu sou aquele que consolará vocês e que vai fazer se cumprir toda essa promessa boa de esperança, de uma vida restaurada, de uma vida abençoada por mim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos como igreja por cada vida salva que está sendo hoje acrescentada ao corpo desta igreja. Queremos te pedir, Pai, que o poder que há no sangue da aliança venha cobrir essas vidas agora, purificando-as no espírito, na alma e no corpo. E que elas sejam também livres do passado, do mundo, do pecado, do inimigo das nossas almas. Para que, em nome de Jesus, Pai, elas possam viver agora sob a bênção do Senhor, o governo do Teu Espírito Santo, porque foi isso que elas te pediram nesta oração que fizeram. Que elas possam, Senhor, andar pelos Teus caminhos e viverem toda esta promessa, a qual pertence a todos aqueles que Te amam e que guardam a Tua aliança. Que eles possam assim desenvolver prazer nos Teus mandamentos. Que esse seja uma realidade na vida de todos os filhos da igreja El Shaddai. Que esta igreja ame ao Senhor e ame a sua palavra e ame, meu Deus, a sua obra, e assim viva uma vida restaurada, edificada e coroada pela alegria e pelo novo do Senhor a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos dar um aplauso aí ao Senhor. Muito bem. Dá um abraço. Dá um abraço nessa pessoa. Meu Deus do céu. Ela está chegando hoje. Olha aí. Quem vai dar um abraço nessas pessoas que estão aí? Por mim, ó. Isso, Raquel. Vai lá, Raquel Abud. Dá um abraço. Esse momento é um momento feliz, né? E acrescentava dia a dia o Senhor àquela igreja os que iam sendo salvos. Essas pessoas estão recebendo a salvação. Então é um momento de dizer para elas: bem-vindos à família da fé. Amém? Vamos ficar de pé? Quero abençoar você. Quem tomou posse dessa palavra tremenda hoje? Deus tem misericórdia de você. Deus ama você. E por causa disso, não haverá área na sua vida que não seja restaurada, que não seja coroada com a bênção e a alegria do Senhor. Mas faça a sua parte. Escute a voz do Espírito, obedeça essa palavra, seja um cristão comprometido nesses dias em edificar sua fé e em levar salvação para outros. E essa promessa vai se cumprir na sua vida integralmente. Que o amor do Deus Pai, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam hoje sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todos os santos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Uma semana maravilhosa para vocês. Hoje à noite, retorno do encontro com Deus. Eu te amo. Herói do céu, a morte venceu, libertou cativos, quebrou as cadeias, deu, fez